A revista Veja publicou uma reportagem sobre o processo judicial aberto em 2008 durante a separação do deputado Jair Bolsonaro e de Ana Cristina Siqueira Vale. Na ação, Ana Cristina exigia a divisão de bens e pensão alimentícia para o filho do casal. Argumentava que o deputado Bolsonaro tinha rendimentos elevados e bens que somavam 4 milhões de reais. No processo, Ana Cristina também acusou Bolsonaro de ter furtado conteúdo de um cofre que ela mantinha num banco, mas o inquérito foi arquivado. Ao ser procurada pela revista Veja, a ex-mulher do atual candidato à presidência pelo PSL negou as acusações daquela época. Alegou que estava magoada, que disse coisas que não deveria. E afirmou que Bolsonaro é digno, carinhoso, honesto e provedor. A revista Veja teve acesso a um processo em que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, disputava com ele a guarda de um filho dos dois, hoje com 20 anos, e pedia pensão alimentícia. Segundo a revista, Ana Cristina alegava que Bolsonaro se recusava a fazer a partilha justa dos bens. O processo é de abril de 2008, da primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio. A revista afirma que, na ação, Ana Cristina anexou uma lista de bens e a declaração do imposto de renda de Bolsonaro relativa àquele período. A lista discrimina 17 bens arrolados, incluindo 3 casas, 3 salas, 1 apartamento, 3 lotes, 5 veículos e uma moto aquática. Os bens somavam 4 milhões de reais, que, segundo a revista, equivalem, em valores atualizados, a 7 milhões e 800 mil reais. A revista compara a declaração de imposto de renda que consta do processo com a relação de bens apresentada em 2006 à Justiça Eleitoral por Bolsonaro, em que o deputado declarou o valor de R$ 433.934 reais, inferior, portanto, ao que consta no imposto de renda dele. O advogado Daniane Furtado, especialista em direito eleitoral, disse à revista que a omissão de bens na declaração à Justiça Eleitoral pode ser enquadrada nos crimes de falsidade ideológica e sonegação. A reportagem revela que, no processo, Ana Cristina diz que Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e que a renda mensal do deputado chegava a R$ 100 mil, 183 mil em valores atualizados. Na época, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. No processo, Ana Cristina diz que, para totalizar os R$ 100 mil, Bolsonaro recebia outros proventos, mas Ana Cristina não identifica a origem desses recursos. A reportagem publica o trecho do pedido de pensão em que Ana Cristina faz essa afirmação. A revista reproduz ainda um boletim de ocorrência policial de 26 de outubro de 2007, em que Ana Cristina denuncia o furto de R$ 600 mil em joias, $30 mil e R$ 200 mil em dinheiro vivo, guardados num cofre alugado por ela numa agência do Banco do Brasil, no centro do Rio. Esse boletim está incluído no processo na vara de família. A reportagem afirma que esses valores são incompatíveis com os rendimentos do casal. Segundo a revista, Ana Cristina acusou Bolsonaro do furto. O registro do furto do conteúdo do cofre na polícia foi confirmado pela TV Globo. Ana Cristina foi chamada para depor nesse inquérito, mas jamais compareceu. A investigação foi arquivada pela polícia. Num depoimento a que Veja teve acesso, um gerente do banco, Alberto Carras, confirmou que o casal mantinha cofres na agência e que o cofre de Ana Cristina teve o conteúdo furtado. A revista revela que Carras foi ele próprio acusado há 2 anos de furtar mais de 2 milhões de reais de vários cofres da agência do Banco do Brasil onde trabalhava. A revista indaga: poderia ter sido ele o então ladrão do cofre de Ana Cristina? Mas a própria revista afirma que na lista de supostas vítimas de Carras não aparece o nome de Ana Cristina nem o de Bolsonaro. Na época, o repórter Eduardo Tchau mostrou a prisão de Carras pelo furto dos cofres da agência onde trabalhava. Você traiu a confiança dos seus clientes? Não, Tchau, não tem nada disso. Está havendo um equívoco muito grande.
Você não levou o dinheiro das gavetas? De jeito nenhum. Não existe nenhuma prova a esse respeito. Se houvesse prova, eu já estaria preso há muito tempo. Tem imagens do senhor levando? Não tem, não. Na reportagem, o Fantástico revelou que Carrás foi descoberto a partir da denúncia de uma cliente e de imagens do próprio banco que mostram o gerente retirando valores dos cofres. Segundo a revista, na fase em que discutia a guarda do filho, a defesa de Bolsonaro juntou um depoimento em que o deputado acusava a mulher de chantageá-lo. Dizia que Ana Cristina tinha levado o filho para o exterior e condicionava o retorno da criança à devolução do dinheiro e das joias supostamente tiradas do cofre. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou telegramas do Itamaraty, em que Ana Cristina diz ao cônsul brasileiro que foi para a Noruega depois de ameaçada de morte pelo ex-marido. Ana Cristina negou que tenha falado em ameaça ao cônsul e se disse indignada com a reportagem. No processo de separação a que Veja teve acesso, Ana Cristina afirma ainda que o motivo da separação foi o comportamento explosivo e de desmedida agressividade de Bolsonaro. Bolsonaro e Ana Cristina se separaram oficialmente em 2008. A revista relata que a disputa pelos bens foi resolvida nos termos reivindicados por Ana Cristina e o valor da pensão foi acertado. Hoje, Ana Cristina é candidata a deputada federal e se identifica como Cristina Bolsonaro. Numa curta entrevista à revista, ela disse que as joias e o dinheiro eram coisas dela, coisas do ex-marido e joias que ganhou dele. Disse que não lembra por que não atendeu às convocações da polícia para depor sobre o suposto furto das joias. Questionada sobre outros rendimentos e a vida afortunada do candidato, perguntou: "Eu falei isso?" O Tribunal Superior Eleitoral informou que, ao pedir o registro de candidatura, o candidato precisa apresentar uma declaração de bens, entre outros documentos. Mas, ainda segundo o TSE, a Justiça Eleitoral não julga essa declaração e ela não precisa ser idêntica àquela que o candidato envia ao imposto de renda.